Hebreus capítulo 5, versículo de número 13. Vamos ler. Quem se alimenta de leite ainda é e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os... Vamos de novo. Quem se alimenta de leite ainda é e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que versículo importante para cada um de nós. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, com os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos orar, irmãos? Peça que o Senhor fale conosco nesta manhã. Senhor Jesus, na Tua presença nós estamos, Senhor. Obrigado pelas palavras que o Senhor já nos falou nesta manhã. Obrigado pelos louvores, Senhor, mas agora pedimos, Senhor, que fale conosco também através da mensagem que o Senhor preparou para esta manhã. Sabemos que é o Senhor quem dirige quando e o que é falado. E o Senhor preparou esse dia para nós estarmos meditando nesse texto, Senhor, e aprendermos cada vez mais com a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, direciona esta palavra, Senhor, que o Teu Espírito fale, que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração, que o Senhor ajude a abrir as nossas mentes, para que a Sua palavra penetre nas nossas mentes e faça, Senhor, tudo aquilo que é da Tua vontade, através da Tua santa palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O crescimento na fé, irmãos, o crescimento no aprendizado de Jesus, da Sua palavra, é o que nos faz sermos crentes maduros, crentes crescidos na fé, crentes que verdadeiramente entendem aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, e entende, irmãos, o crente que está preparado na palavra, notícias de guerras e rumores de guerras não assustam o crente, elas só confirmam as palavras de Jesus. Nós estamos vendo esse conflito, como já foi falado aqui, o conflito de Israel, e um dos maiores temores é a guerra escalar, né? Porque se a guerra escalar, são outros países que entram, e muitos estudiosos temem por uma grande escalada dessa guerra. Nós vimos na semana passada que Israel foi atacada pelo Hamas pelo sul. Ontem nós vimos que Israel começou a ser atacada pelo norte, pelo Hezbollah. Já entrou um outro grupo terrorista, só que em vez de vir pelo sul, eles estão vindo pelo norte, cercando Israel. Todos os povos ao redor de Israel pensam que podem destruir aquele país, irmãos. Pensam que podem tomar aquele país. É interessante, se a gente for ver na origem da palavra palestino, no original, irmãos, o P e o F têm o mesmo significado. E se você for ver a origem do nome Palestina, quer dizer filisteus. Então, o povo de Israel hoje está sendo atacado pelos filisteus, como no Antigo Testamento. Mas mal sabem eles que o povo de Deus não pode ser destruído. Olha só, não existe nação no mundo mais atacada do que Israel. Às vezes a gente esquece que o Israel que tem lá hoje é o mesmo Israel bíblico. É o mesmo Israel que está sendo atacado desde o Antigo Testamento. Mas o povo ao redor de Israel esquece que Deus é aquele que está sustentando Israel. Veja que Israel é menor do que o estado de Sergipe, aqui do Brasil. É um estado, um país pequeno. Mas, embora seja pequeno,
embora várias forças vão contra Israel, o Deus de Israel não vê tamanho de país. Ele fala: Israel está sobre o meu cuidado, sobre a minha proteção. Pode o mundo inteiro atacar Israel, Israel permanecerá de pé, porque aquele que guarda Israel, ele não dorme. E crente maduro, irmãos, ele olha essas coisas e ele entende que o cumprimento das palavras de Jesus lá em Mateus 24 só está seguindo o seu curso natural. Jesus disse assim: quando houveres guerras e rumores de guerra, não se assuste, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas uma coisa a gente tem certeza: as coisas vão se intensificando, até chegar o momento, irmãos, que o Senhor aparecerá no céu, um sinal do Senhor aparecendo no céu, vindo buscar a sua igreja com poder e grande glória. Podemos nos assustar às vezes com as notícias, mas veja o que foi lido hoje em Provérbios 3:25, não terá medo da calamidade. Aquele que alcança a sabedoria de Deus, ele não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança. Então põe a sua segurança no Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, e a vontade do Senhor, ela é soberana e ela vai prevalecer sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso. Hebreus 6, ainda no tema que nós estamos, Hebreus 6, versículo 1, a gente está continuando a mensagem de domingo retrasado, tá, irmãos? É a continuação da mensagem. Nós lemos em Hebreus 6, 1, dizendo assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Aí ele cita 6 princípios elementares da fé, que seriam a parte básica do Evangelho, o alicerce do Evangelho, que seria arrependimento, a fé, a instrução acerca do batismo, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Veja que primeiro é arrependimento e fé, são bases do Evangelho. E 2 coisas são extremamente importantes perceber, que fazem parte do Evangelho, que todo crente firmado em Cristo precisa passar. Primeira coisa é o nascimento. Todo servo de Deus precisa nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Em João 3:3, Jesus vai conversar com Nicodemos. E ele diz assim: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o princípio, o começo de tudo é um novo nascimento. E Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Mas não era esse nascimento carnal, esse nascimento da matéria que Jesus estava falando. Ele estava falando do novo nascimento, um nascimento da água e do Espírito. Quando ouvimos o chamado de Jesus e levantamos as nossas mãos e entregamos os nossos caminhos, a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos faz nascer da água e do Espírito, e nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. A gente pode fazer um paralelo com o nascimento natural. Uma criança, ela nasce, aí ela vai começar o crescimento dela. A mesma coisa no espiritual. Quando ouvimos o chamado de Jesus e nascemos de novo, nós começamos uma jornada, uma caminhada espiritual. Esse é o novo nascimento. Essa é a primeira etapa que todo servo de Deus
vai passar. A segunda etapa é o crescimento. Nós precisamos, primeiramente, nascer do Espírito, nascer na fé, e o crescimento não é algo que pode vir. O crescimento é natural que venha, é obrigatório que venha. A criança nasce e, a partir do momento que nasce, ela já começa o desenvolvimento, ela já começa a crescer. Veja, não precisa abrir, mas em 2 Pedro 3,18, já foi dito aqui hoje: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma consequência do nascimento, é o crescimento. Se você parar para estudar o livro de Hebreus, como eu já disse há 15 dias atrás, o escritor vem falando desde o capítulo 1 de ensinos profundos. Aí chega no final do capítulo 5, ele chama a atenção dos ouvintes para fazer com que os ouvintes cresçam em conhecimento. É como se ele estivesse dando aula de 8ª série para a 1ª série. Aí ele fala assim: não, peraí, eu vou ter que parar os meus ensinos para passar de novo aqueles ensinos do início, aqueles ensinos lá do A, do B e do C, porque parece que eles não acompanharam os ensinos do escritor aos Hebreus. E ele pede assim: olha, eu vou ter que parar o ensino e voltar lá no abecedário, né, que falava, abecedário, né? E vou voltar a ensinar os princípios, o comecinho da fé. Ele quer passar coisas mais profundas, mais maduras, para que eles cresçam na fé. E é esse o objetivo que nós temos aqui, porque o crente maduro, ele não cai em ciladas. Veja que a leitura que nós fizemos fala que o Senhor vai impedir que aquele que alcançou sabedoria, o próprio Senhor impede que ele caia em ciladas. A palavra de Deus nos mostra que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, aquele que tem sabedoria na palavra, o caminho dele é iluminado. Então, se o caminho está iluminado, ele consegue ver aonde está buracos, aonde tem pedras, aonde tem empecilhos, e ele consegue ir se desviando e alcançando a medida que o Senhor quer que ele chegue, que é a medida da sabedoria. O Ricardo leu o texto de Tiago, falando que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, gratuitamente. Só que tem um adendo. Ele diz assim no versículo seguinte: peça, porém, sem duvidar. Porque se eu pedir sabedoria a Deus e duvidar que aquilo vai acontecer, eu estou indo contra o que o texto diz. E para não duvidar, eu preciso aprender a exercitar a fé. E exercitar a fé, irmãos, às vezes parece coisa de maluco. Eu vou explicar por quê. Não ia falar isso, mas eu preciso contar esse testemunho de novo. Alguns irmãos vão falar assim: nossa, mas de novo, de novo. Porque vai aumentar a fé de alguém aqui. Exercitar a fé, às vezes, é fazer coisas que a pessoa do lado vai pensar que você perdeu o juízo. Eu vou falar, teve uma vez em casa, meu pai queria café, e não tinha café. Aí minha mãe falou: não tem café. Aí ele falou assim: então faz um chá. Aí minha mãe falou assim: tenho chá, mas não tenho açúcar. E meu pai quase não gosta de açúcar. Né, pai? Alguma bolacha? Irmãos, estava naqueles dias em que tinha fartura em casa. Fartava tudo. E minha mãe usou uma palavra que é muito interessante, irmãos, que todo crente tem que usar. No momento de dificuldade, no momento que faltam as coisas, a palavra que você tem que usar é:
Deus proverá. E isso nos traz um ensinamento muito grande, porque todos nós vamos passar por esse momento, ou se já passou, ou está passando, ou pode ser que passe. E quando estiver nesse momento, irmãos, nós não temos que blasfemar o nome do Senhor, como os antigos israelitas fizeram. Olha, você nos tirou do Egito, nos trouxe para o deserto. No Egito nós tínhamos pão, no Egito nós tínhamos água. Quando eu não era crente, eu tinha tudo. Quando eu não servia a Deus, não me faltava nada. Agora que eu estou no deserto com Deus, me falta água, me falta pão, e blasfemavam o nome do Senhor. Mas aquele que exercita a fé, ele não blasfema o nome do Senhor, ele não reclama pela situação, ele só coloca em Deus aquilo que ele mais precisa e coloca: Senhor, eu não tenho aqui, mas eu creio que o Senhor vai prover. Aí você pensa assim: não, mas não está entrando dinheiro, não tem nada na minha conta, como que o Senhor vai prover? O Senhor não olha se você está trabalhando, se você não está trabalhando, se você procurou emprego e não achou. O Senhor não olha se tem dinheiro na sua conta, o Senhor apenas provê. Eu lembro, irmãos, quando a gente foi abrir essa igreja, não tinha dinheiro para comprar as cadeiras. E a palavra usada foi: o Senhor proverá. Teve um sorteio na empresa que minha mãe trabalhava, pronto, veio R$14.500. Dava para fazer tudo o que ela queria, mas ela comprou as cadeiras para colocar na obra do Senhor. O Senhor proveu e o dinheiro foi usado para a obra daquele que proveu. Se foi Deus que proveu, então eu tenho que usar para Deus. Usar a fé é o princípio do crescimento do crente. É aprender a usar a fé, colocar em Deus a confiança daquilo que você não pode fazer. Ah, eu estou desempregado, vou ficar em casa e vou falar: Deus proverá. Não. Deus olha aonde você não alcança, aonde você não chega, e fala assim: agora é a minha vez de agir. A fé, a Bíblia diz que ela move montanhas. Só que a gente esquece, irmãos, dessa arma que nós temos. A gente esquece de usar a arma que o Senhor deixou para nós, que é a fé. Às vezes é necessário não usar a fé, mas usar outra arma, que é a oração. A gente precisa aprender a usar a oração nos momentos em que nós precisamos se aproximar de Deus. E é através da oração. Nós precisamos deixar de ser meninos na fé, porque os meninos na fé, irmãos, eles precisam de leite. Pensa bem, qual que é o principal alimento do recém-nascido? É o leite. Mas conforme ele vai crescendo, o leite já deixa de ser alimento básico, o alimento fundamental, o alimento necessário. Ele precisa se alimentar de algo mais sólido. Assim é a nossa vida com Deus. A gente nasce no Espírito e a gente vai precisando se alimentar dos princípios elementares da fé, que é a fé, da palavra de Deus, que é a fé, como usar a fé, quando eu devo usar a fé, quando eu não uso a arma da fé, mas uso a arma da oração, quando é necessário eu usar o escudo, né, da fé, ou ir direto para a palavra, quando é necessário eu buscar um aconselhamento pastoral, que é o que falta aqui na igreja. Nós estamos à disposição dos irmãos, mas poucas vezes nós somos procurados. De duas, uma. Ou os irmãos estão muito bem e não precisam de aconselhamento pastoral, ou os irmãos estão precisando de uma palavra individual, mas não procuram. Ou às vezes vão procurar pessoas que vocês deveriam fugir. Aí você procura a pessoa que você deveria fugir e deixa de procurar
o aconselhamento pastoral. Veja só, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 2. Ele diz assim, coloca na tela, Gabriel, acho que vai ser mais rápido, porque o meu tempo está bem curto. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, qual que é o alimento que eu preciso para eu crescer para a salvação? É o leite espiritual, é os princípios elementares da fé. Eu preciso dele para eu crescer para a salvação. Princípios elementares, eu vou repetir: arrependimento, fé, batismo, ressurreição dos mortos, imposição de mãos e juízo eterno. Mas conforme a gente vai crescendo na fé, a gente precisa de alimentos mais sólidos. Falar sobre justificação pela fé. Falar sobre sacerdócio de Cristo. Vamos lá, quem sabe? O que é estudar pneumatologia? Quem sabe o que é isso? É estudar o Espírito Santo, irmãos, para a gente saber exatamente como que o Espírito Santo atua. A gente vê por aí coisas que falam que é o Espírito Santo, mas nada tem a ver com o que a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Então a gente precisa estudar os elementos, a forma do Espírito Santo agir. Nós precisamos estudar soteriologia. É o estudo da salvação. Saber os princípios da salvação. Precisamos estudar escatologia. Esse todo mundo sabe, né? O que é escatologia? A doutrina ou o estudo das últimas coisas, que é extremamente importante para os nossos dias. Precisamos falar dos atributos de Deus. São coisas mais profundas da fé. Precisamos falar o que é batalha espiritual. Hoje as pessoas falam de batalha espiritual e citam coisas que são absurdas. E para poder identificar todas essas coisas, nós não podemos ficar muito tempo nos princípios elementares. A gente precisa se aprofundar na palavra de Deus para que a gente possa ver e identificar quando é palavra de Deus e quando é heresia, quando é coisas que não pertencem à palavra do Senhor. Exemplo. Essa semana teve um pastor lá em Minas Gerais, da igreja Quadrangular. Ele quis fazer um ato profético. Então ele pegou uma grande piscina e colocou no meio da igreja. Aí ele pegou aquela passagem de Naamã, que mergulhou 7 vezes, e ele pulou, o pastor pulou na piscina e se molhou, se purificando, e os crentes faziam filas, e ele tocava com a mão molhada sobre os crentes, para que os crentes fossem abençoados. Se for ver dessa ótica, irmãos, a gente podia construir um muro aqui, pedir para o Ayrton fazer um muro de tijolos aqui, e a gente derrubar como se fossem as muralhas de Jericó, para simbolizar que a gente está quebrando muralhas da nossa vida. Isso não é bíblico, irmãos. Pular em piscina para se purificar não é bíblico. Nós recebemos a purificação da nossa alma e do nosso espírito quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Fomos purificados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Agora as pessoas vêm e fazem uma nova purificação. Isso não é bíblico. Nós não vemos os apóstolos fazendo isso. A gente não vê Jesus fazendo isso. Portanto, nenhum de nós deve fazer essas coisas. Mas como as pessoas não sabem nem os princípios elementares da fé e nem o alimento mais sólido, elas caem em todo tipo de ciladas e todo tipo de macumba gospel. Elas acreditam nessas coisas como se essas coisas, esses rituais, fossem algo que purificasse ou que trouxesse bênção para a casa delas. O arrependimento, irmãos, é a gente se desviar de atos
ou rituais que a gente fazia no passado. Só que as pessoas não aprendem sobre arrependimento e vivem fazendo os mesmos atos do passado e vivendo os mesmos rituais do passado. Agora abre a sua Bíblia aí, Coríntios é fácil, acha aí 2 Coríntios, capítulo de número 4. Preste muita atenção nesse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Preste atenção. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo aqui está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja só, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos. E veja só, a maioria, você pode verificar isso, a maioria das revelações que tem hoje é que o inimigo quis matar alguém da sua família, o inimigo colocou o seu nome em boca de sapo, em cemitério. Só que o apóstolo Paulo não fala que ele faz isso. Ele fala assim, olha, o Deus dessa era cegou o entendimento das pessoas. Ele cega, o diabo, a pessoa que já está cega no entendimento, tanto faz ela estar viva como está morta, ela já está nas mãos dele. O Espírito Santo e a palavra que nós pregamos é para abrir os olhos dos irmãos, para que os irmãos possam ver a verdade do Evangelho. E se você ver a verdade do Evangelho, o inimigo não consegue mais te cegar espiritualmente, ele não consegue mais te enganar espiritualmente, e você só consegue ver o caminho clareado pela palavra do Senhor. O que o diabo quer hoje é cegar entendimento de descrentes, mesmo estando na igreja, são descrentes, porque não conseguem ver aquilo que a palavra diz, e ele quer cegar o entendimento dessas pessoas, para que essas pessoas não vejam o caminho clareado pela palavra. Então, em vez de eles buscarem a salvação de suas almas, eles estão buscando curas materiais, curas da alma, curas da mente, bênçãos materiais, e o foco não está mais em Jesus. É isso que o diabo quer. Ele quer tirar o foco que deveria ser Jesus, graça, fé, comunhão, santidade, plenitude no Espírito, e ele tira tudo isso para colocar curas da alma, curas do corpo, prosperidade, dinheiro, riqueza, fama. Tudo isso, se você ver em Mateus 4, é exatamente o que o diabo ofereceu para Jesus. É o evangelho que é pregado hoje, é o mesmo evangelho que o diabo pregou para Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Leia. Diz assim o texto: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Ele está falando assim, olha, descarta essas coisas, esqueça essas coisas,
e exercite-se na piedade, exercite-se na palavra, exercite-se na santidade. Irmãos, esse combate a falsos profetas, esse combate a falso evangelho, não vem de hoje. O apóstolo Paulo já avisava Timóteo para esquecer e rejeitar essas coisas. A gente vê o apóstolo João lutando contra o gnosticismo da época. A gente vê Lucas escrevendo contra os falsos profetas. A gente vê Jesus falando que no final dos tempos apareceriam falsos mestres, falsos cristos, que trariam e fariam até descer fogo do céu, e se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então eles já lutaram contra todas essas coisas, mas nós, irmãos, também somos atalaias de Cristo, defensores do Evangelho, e pregamos a palavra clara, expositiva, do jeito que ela é, para fazer os irmãos alcançarem a plenitude do Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto. Aleluia. As armas do crente são cinto da verdade, couraça da justiça, pés calçados com a prontidão do Evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tenham isso em mente. A Bíblia diz: tenham a oração e o entendimento na mente. Satanás veio para cegar o entendimento, mas Jesus, através da sua palavra, ele abre os nossos olhos espirituais, tira os tampões dos nossos ouvidos, abre o nosso coração, aí a palavra tem caminho livre para fazer morada no nosso coração. Glória a Deus. Olha só, muitas pessoas pensam que, como o Anderson disse, né? Às vezes a gente esquece que na oração, e eu falei isso acho que 15 dias atrás, a gente esquece que se a gente fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho, a gente esquece isso, irmãos. É uma arma tão poderosa. Não deixe de fazer isso. Marcar um encontro com o Senhor. E você não precisa ir longe da sua casa para isso. Você não precisa sair da sua casa para isso. Você precisa apenas ir no seu quarto, fechar a porta, dobrar os seus joelhos e convidar o Espírito Santo a entrar naquele lugar. Irmãos, isso é tão poderoso. Glória a Deus. Isaías 59, versículo 1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o ouvido tão surdo que não possa ouvir. Os braços do Senhor, para aqueles que o buscam, estão prontos a atender. Os ouvidos do Senhor, para aqueles que o clamam, estão prontos para ouvir. Mas olha a confirmação da palavra do Anderson, na sequência do versículo: mas as suas maldades e os seus pecados separam vocês de Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto de Deus. Muitas pessoas, às vezes, até fazem isso, vão orar, mas não conseguem sentir, não conseguem ver a glória de Deus. É os pecados afastando a presença de Deus da nossa vida. O que nós devemos fazer? Lembrar dos princípios elementares da fé. O primeiro princípio, arrependimento. Se arrepender, se humilhar nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que um coração contrito, Deus não vai rejeitar. Glória a Jesus. As pessoas pensam que é vale de sal. Não é vale de sal. Não é piscina de Naamã, não é óleo ungido. É arrependimento, é mudança de vida, é busca pelo Espírito Santo, estudo da palavra, vida em santidade e comunhão com os irmãos. É aquilo que vai nos levar aos pés do Senhor Jesus. A comunhão com os irmãos é importante, irmãos. Fica uma semana sem vir na igreja, para você ver como você fica fraco. Fica uma semana sem buscar a Deus na sua casa, para você ver como você fica fraco.
Vamos fazer melhor. Fica uma semana sem se alimentar de nada e vê como seu corpo fica. Da mesma forma, o nosso espírito, se não se alimenta, ele fica fraco. Precisamos alimentar o nosso espírito com comida sólida, com comida própria para o crente maduro. É alimento sustentável. Veja só, 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Crente maduro não cai em lábia de falso profeta. Agora, algo importante que eu preciso falar. Crente maduro não é aquele que sabe mais. Crente maduro não é aquele que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque tem muito teólogo, tem muito padre, inclusive, que sabe toda a Bíblia de cor e salteado. O crente maduro não é aquele que sabe mais. Crente maduro é aquele que pratica mais. Crente maduro não é o que sabe mais. Crente maduro é aquele que ouve a palavra no domingo e fica ansioso para colocar em prática após o culto. Esse é o crente maduro. Ele não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mesmo isso sendo obrigação de todo crente. Mas ele não precisa conhecer tudo para ser um crente maduro. Ele precisa ouvir, guardar a palavra e praticar a palavra. Esse é o crente que está alcançando a maturidade. Mateus capítulo 7, versículo 26, vai mostrar o crente maduro, o imaturo ou o prudente e o insensato. Coloca lá, Gabriel. Mateus 7, versículo 26. Palavras de Jesus. Pegado 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente. Olha aí, ele não fala aquele que conhece toda a ciência do Evangelho. Ele não fala aquele que conhece toda a história do povo de Israel. Não, ele fala aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha o alicerce na rocha. Ou seja, o prudente não é aquele que sabe mais, mas é aquele que ouve, guarda e pratica. Agora vamos ver o contrário disso. 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, imprudente, imaturo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Veja que a mesma chuva, o mesmo transbordar de rios, os mesmos ventos sopraram contra as duas casas. Uma tinha um alicerce porque praticava, essa não caiu. Aquele que não pratica as palavras do Senhor, diz assim, e foi grande a sua queda. Quem ouve e pratica a palavra do Senhor, pode vir qualquer tempestade. O Senhor é o alicerce. Foi o que o Ricardo leu em Provérbios. É o Senhor quem guarda, é o Senhor quem protege, porque Ele mesmo é o alicerce. Então não cai. Não cai porque o crente é um super crente. Não cai porque é Deus quem sustenta. Eu estava vendo uma entrevista de dois pastores e eles estavam falando sobre as dificuldades pastorais.
Porque no passado, hoje não tanto, mas no passado, as pessoas tinham os pastores como super-homens. Como homens que não passavam tentações, como homens que não passavam por provações. Hebreus diz que Jesus passou por todo tipo de tentação e provação, e não caiu e não pecou em nenhuma delas. Se Jesus passou por todo tipo de tentação e todo tipo de provação, quanto mais nós. E eles falavam das fraquezas, das tribulações, das dificuldades. E eu entendi, já sabia, mas a gente, quando ouve mais uma vez, e alguns pastores falando, a gente volta à consciência que nós precisamos da oração e da intercessão da igreja. Senhor, abençoe meu pastor. Senhor, guarde o meu pastor. Proteja a mente do meu pastor. Proteja o coração do meu pastor. Senhor, dá sabedoria, dá entendimento. Ore por nós, irmãos. Nós carecemos das orações dos irmãos. Glória a Jesus. Somos tão fracos e pecadores quanto vocês. Só que para nós cai uma responsabilidade maior, que é ensinar os irmãos. E grande responsabilidade é essa, viu? Misericórdia. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 25. Diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa, olha só, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo aquilo que fizer. Que promessa maravilhosa, irmãos. O crente maduro não é aquele que fala um monte de língua estranha na igreja e fora dela palavrão. Crente maduro não é aquele que é amigo dos irmãos aqui e briga com todo mundo lá fora. Crente maduro não é aquele que parece boas pessoas aqui dentro, mas lá fora deve para todo mundo. Isso não é ser crente maduro. Crente maduro é sair da igreja, cheio do Espírito Santo de Deus, sentindo a alegria do Espírito Santo, e falando assim: agora eu quero mostrar em mim mesmo que a palavra é verdadeira, eu quero lutar contra os meus pecados. O crente maduro, ele anseia pela palavra, ele quer aprender da palavra, ele quer viver da palavra. Crente maduro é luz do mundo e sal da terra, ele faz diferença lá fora. Eu vi um texto de um pastor falando assim: é muita língua estranha na igreja para pouco caráter fora dela. É muito roda-roda dentro da igreja para pouco caráter fora da igreja. Isso não é crente maduro. Isso não é crente cheio do Espírito Santo de Deus. A primeira característica de quem tem o Espírito Santo é ser santo. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Aonde? Na igreja. Em casa, não. Eu sou cheio do Espírito Santo na igreja, no trabalho não. A minha boca é santa na igreja, mas fora dela parece um bueiro, que só fala palavras que trazem maldições e tristeza para as pessoas. Não, a fonte que é a nossa boca deve sair palavras de bênçãos, palavras boas, palavras que vão trazer edificação, consolação para crentes e não crentes. Santo dentro da igreja, santo fora da igreja. Vive em comunhão dentro da igreja, vive em comunhão fora da igreja. É bem vestido na igreja, é bem vestido fora dela também. Isso é o crente maduro. 2 João, esse versículo eu acho que é o mais importante da manhã. Todos são, né? Mas preste atenção nesse. 2 João, capítulo 1, versículo de número 9. Preste atenção. Todo aquele que não
permanece no ensino de Cristo. Veja só, existem 2 evangelhos sendo pregados hoje em igrejas: o ensino de Cristo e o ensino que não é de Cristo. Veja como você tem que agir quando o evangelho não é de Cristo. Eu fiquei feliz quando as irmãs foram cantar em outra igreja e conseguiram identificar aquilo que era e o que não era de Deus. Isso significa que os irmãos estão colocando em prática a palavra aprendida aqui. É saber discernir o que é bom do que é mal, do que é de Deus, do que não é de Deus. Preste atenção. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, veja, é usar a palavra e colocar, acrescentar coisas no culto que não são de Deus. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo não tem Deus. Não tem meio termo. Não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Agora ouça isso. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Nós já caímos em algumas ciladas quando a gente voltou para Jesus. Irmãos, era campanha de tudo quanto era coisa que a gente fazia. Campanha de ajoelhar 7 vezes e levantar falando Salmo 91. O pessoal ia em casa e via anjo em tudo quanto é canto. Via demônio em tudo quanto é canto. Era cada coisa, irmãos. Princípios, ensinos que vão além do ensino de Cristo. Não recebam em casa e nem saúdem. Segue aí. Pois quem o saúda, torna-se o quê? Participante das suas obras malignas. Veja como é importante a gente ter discernimento na palavra do Senhor e saber distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque se a gente estiver participando de coisas que não são de Deus, nós estamos sendo participantes daquelas obras malignas. Aí você fala assim: eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Eu não sei o que, tudo que está atrás. Eu estou sentindo coisas ruins na minha casa. Quem você está deixando entrar na sua casa? Que palavras que você está ouvindo? Quais ensinamentos você está seguindo para a sua vida? Olha que perigo, irmãos. Se nós ouvirmos palavras que vão além do ensino de Cristo, nós nos tornamos participantes das obras malignas dessas pessoas. Cuidado em nome de Jesus. Cuidado. O crente maduro, ele transforma conhecimento em prática e sabe discernir aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. O nosso objetivo aqui é que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, blindando e transformando a mente dia após dia. A palavra que estamos entregando é palavra sólida, palavra de Deus, sem acrescentar e sem tirar palavra alguma, para que os irmãos possam crescer na graça. 2 Pedro 3:17 diz assim: portanto, amados irmãos, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.